Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de pesquisa de mercado 4.0. Com ela, você será capaz de criar perguntas para a sua pesquisa mercadológica, definir os tipos de respostas que essas perguntas aceitam e também fazer a tabulação da pesquisa como um todo para visualizar todos os seus resultados de maneira simples, rápida e fácil. Então, deixa eu te mostrar como é o passo a passo de preenchimento da planilha para que você consiga extrair o melhor dela. Para começar, a gente tem uma área de cadastro, onde você pode determinar grupos de perfil demográfico que esses entrevistados fazem parte. Então, nesse caso, eu coloquei perfil demográfico do 1 ao 10, mas a gente poderia registrar aqui homens classe A e B. Então, esse aqui é um perfil demográfico. Eu poderia ter um outro que fosse mulheres classe C e D. Aqui eu estou fazendo uma divisão mais por gênero e classe social, mas você poderia fazer qualquer tipo de divisão demográfica que você quisesse aqui, sem problema nenhum para a planilha. Uma vez que você tenha determinado os tipos de grupos de perfil demográfico, a gente pode partir para o cadastro dos entrevistados. Então, todas as pessoas que você entrevistar nessa pesquisa mercadológica, você vai colocar o nome, o perfil demográfico que ele participa, né? Então eu poderia colocar aqui homem classe A e B, aqui eu também poderia colocar homem classe A e B, e se eu tivesse uma mulher aqui, eu poderia colocar mulher classe C e D, ou por aí vai. Eu coloco dados de contato, como telefone, e-mail, se a idade for relevante, você pode colocar, e algumas observações também de outras informações dos entrevistados que possa ser importante para a sua pesquisa. Para fechar o cadastro, a gente tem os tipos de respostas. Aqui são 3 tipos: binária, qualitativa e avaliativa, né? Perguntas e respostas de avaliação. Você tem respostas já prontas, como sim e não para binária, excelente ao péssimo para qualitativa e do 0 ao 10 para de avaliação. Agora, se você quiser, você pode fazer uma alteração aqui sem problema nenhum. Por exemplo, se eu quisesse colocar muito satisfeito aqui, eu poderia colocar sem problema nenhum. Por enquanto, eu vou deixar exatamente o padrão que eu já estava utilizando, porque é o padrão do nosso exemplo, mas você pode alterar se quiser. Uma vez que você tenha feito o cadastro, você vai criar as perguntas da sua pesquisa de mercado. Aqui você pode cadastrar até 50 perguntas, a gente já tem algumas perguntas criadas para você, caso você não tenha nenhuma ideia, mas normalmente você pode customizar aqui como você quiser também. Então a gente tem algumas perguntas e para cada uma delas a gente determina o tipo de resposta que ela vai ter. Se é binária, se é de avaliação, se é qualitativa e por aí vai. Uma vez que você tenha feito esse cadastro, você já pode partir para a tabulação da sua pesquisa de mercado. E aqui você simplesmente vai preencher todas as respostas que foram dadas por um entrevistado, né? Então a gente tem aqui, você conhece a marca X? Sim ou não? Você marca, isso já altera automaticamente aqui a planilha e, obviamente, os relatórios e dashboards. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona quando a gente vai lá para a aba de relatórios. Aqui a gente vai ter as estatísticas principais da pesquisa de mercado. Então, para cada uma das perguntas, a gente tem um percentual de positividade dessa pergunta, né? Então, quantas respostas positivas foram dadas e, obviamente, que o inverso é o total de respostas negativas, né? Então, no caso, a gente tem para a pergunta, já experimentou algum produto da marca X? 75% de pessoas que já experimentaram e 25%, que é esse total aqui, que respondeu não, que nunca experimentaram. E, obviamente, você também vai ter uma gradação diferente desse percentual quando você tem tipos de perguntas diferentes, né? As respostas sendo de avaliação, por exemplo, 3 respostas de avaliação, a gente tem uma média de 73% de positividade para a nota para o produto, né? De uma maneira geral. Você também vai ter um relatório com o ranking das principais e piores perguntas, né? Então, a gente já tem aqui até o percentual separado dessas perguntas, você consegue acompanhar quais que tiveram melhor resposta e quais que tiveram pior resposta. E a gente também tem um relatório com os gráficos dessa pesquisa de mercado já prontos para serem impressos. Então, se você utilizar o atalho de teclado Ctrl+P ou vier aqui no ícone para visualizar a impressão, você vai ver que você já consegue visualizar todos esses gráficos que foram levantados e utilizados, obviamente, para a tabulação da pesquisa de uma maneira simples e fácil. Nesse caso, bastaria eu imprimir a página 1. Quando eu faço isso, páginas 1 para 1, né, você percebe que eu só vou preencher aqui de 1, de 5, eu só quero preencher, imprimir a planilha na página 1 com uma cópia. Bom, esses são detalhes de impressão, o mais importante é que você consegue ter isso já pronto para ser impresso. A gente ainda vai ter aqui o dashboard, onde você tem uma visualização geral da sua pesquisa de mercado, com
quantas pessoas foram entrevistadas, quantas perguntas foram cadastradas, o percentual dessa avaliação, os gráficos da top 5 perguntas mais bem ranqueadas e piores ranqueadas, e a gente também tem um dashboard específico das perguntas. Então você observa que você pode selecionar qualquer pergunta que você tenha feito na sua pesquisa, que automaticamente ele traz para você o tipo de pergunta, quantas respostas foram dadas, quais foram os tipos de respostas que foram dadas. Então, nesse caso, a gente tem 33%, ou seja, uma pessoa respondendo que achou ruim, o nível de satisfação com o atendimento não foi bom, e 67%, ou seja, 2 entrevistados respondendo que foi regular. Isso dá uma média de 42% na resposta, e isso está abaixo da média geral, então talvez o atendimento seja um dos problemas que essa pesquisa de mercado identificou, e aí obviamente você pode evoluir tomando decisões a partir dessas análises, e é para isso que serve uma planilha de pesquisa de mercado, para te ajudar a tabular as informações e tomar decisões com esses dados que você conseguiu tirar das pessoas que foram entrevistadas.